No vídeo de hoje eu tenho algumas perguntas a fazer e vou tentar respondê-las. Mas primeiro eu vou perguntar para vocês. Vocês acreditam que entretenimento é ético? Vocês acreditam que entretenimento é moral? Ou pode ser ético, pode ser moral? Vocês acham que entretenimento é idiotizante, alienante? Bom, primeiro eu vou começar respondendo essa última pergunta. Esse vídeo não tem como ideia, como projeto, falar pra vocês que tudo que é entretenimento é um lixo, é ruim e que não vai funcionar e que vai te transformar em um acéfalo, que não é verdade. Então, se você veio nesse vídeo, se você clicou nesse vídeo com o intuito de buscar alguém que vai reforçar esse pensamento na sua cabeça pra você falar, olha só, tem alguém que concorda comigo? Não, não vai ser isso. Eu não vou falar isso. Eu tenho estudado entretenimento e arte há algum tempo. Arte principalmente eu tenho estudado há alguns anos já. E foquei mais no estudo do entretenimento esse ano. Primeiramente, eu, Caio Moura, eu assisto BBB, RuPaul's Drag Race, The Circle. Assisti ano passado Too Hot to Handle, De Férias com o Ex, Love is Blind. Assisto MMA. E quando eu falo MMA, eu não tô falando de UFC, eu assisto várias ligas de MMA. Também assisto futebol. E tudo isso é entretenimento. Filme é entretenimento também. Música é entretenimento. Então, eu acho que consumir tanto entretenimento assim me deixa mais burro. Não acredito nisso. Então, por que existe essa narrativa tão grande de que entretenimento é algo ruim, algo idiotizante e alienante? É isso que eu vou tentar analisar hoje. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu vou fazer 2 estudos de caso. Um deles é o Big Brother Brasil, visto que tá acabando agora e é algo relevante. E eu vou analisar também a Marvel. Bom, primeiramente vamos ao que é entretenimento. Entretenimento é o seguinte: quando você assiste algo por pura e única intenção de se divertir, você está consumindo entretenimento. O entretenimento é algo que tem como objetivo principal te deixar feliz. O que é a arte, boa arte, como alguns filósofos têm na mente, como por exemplo Nietzsche. A boa arte é aquilo que vai desafiar, que vai fazer com que você reflita e que está mais próximo da filosofia do que do entretenimento. É como se ambas as coisas não pudessem se misturar. Tem outros filósofos, como Adorno, que vão falar o seguinte: que entretenimento e arte podem sim se misturar, porém a gente tem que estar sempre atento ao seguinte fato: o entretenimento, ele tem como principal objetivo penetrar no nosso subconsciente, penetrar no nosso cognitivo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu assisto um reality show, quando eu assisto A Fazenda, por exemplo, eu tenho que entender que ali estão fazendo do uso da linguagem para, no final das contas, fazer com que eu fidelize naquilo, com que eu vicie naquele programa e assista todos os episódios. E no final das contas, preste atenção para os sponsors, para quem está fazendo propaganda, para quem está anunciando, para consumir esses produtos. Dessa forma, eu estou dando dinheiro para os produtos, eu estou dando dinheiro para Americanas, para o PicPay, etc. E esse dinheiro é convertido para o investimento feito nessas marcas, em primeiro lugar, ao anunciar no Big Brother Brasil. Então, o entretenimento contemporâneo, o entretenimento de reality show, ele tem como principal objetivo colocar marcas no nosso subconsciente e colocar essa ideia de consumismo. Isso aí você vai encontrar em qualquer reality show. Eu entendo, por exemplo, que uma Netflix, ela não tem métricas como de audiência, então ela não vai ser tão descarada assim nessa estratégia, mas ela te fideliza de outra maneira, que é maratonando. A linguagem do The Circle, por exemplo, ele, ao contrário da maioria dos reality shows, ele não tem um final fechado por episódio. Ele tem sempre um gancho. Funciona como se fosse uma série. Por quê? Porque isso fideliza a gente, e aí assim que sair outro episódio a gente vai querer assistir. Bom, esse é o primeiro ponto. Entretenimento, ele tem como objetivo penetrar no nosso subconsciente, para vender um produto, para passar uma mensagem, etc. Essa mensagem pode ser boa ou ruim, mas é interesse de alguém. Partindo desse princípio, eu vou analisar o BBB. Meu primeiro objeto de estudo. E para analisar o BBB, principalmente a edição de hoje, eu acho que a gente tem que analisar algo chamado fandom. Os fandoms, eles têm uma visão, um modus operandi de manada. O entretenimento penetrou no seu subconsciente, você comprou a narrativa de personagem X ou Y, e você tem que criar uma comunidade, porque você quer se sentir pertencido a algum lugar. Então você cria uma comunidade que vai perigosamente venerar um personagem. Eu entendo que reality shows são pessoas de verdade, mas no final das contas, essas pessoas de verdade estão dentro de uma narrativa que é construída de forma imagética. O que eu quero dizer com isso? Quem dirige um reality show, assim como quem dirige um filme, são pessoas que dominam a linguagem cinematográfica. Existe um filósofo alemão chamado Ludwig Wittgenstein
que ele vai falar que a linguagem é um jogo. Existem jogos de linguagem que nós fazemos. Vou dar um exemplo bem simples. Uma mãe com sua filha, com seu filho. O filho ou a filha tá gritando no supermercado. O pai ou a mãe vai chegar para sua prole e vai falar: para com isso, senão eu vou te bater quando chegar em casa. Isso é um jogo. A criança entende essa regra. Existe uma regra aqui: eu não quero apanhar do meu pai vai bater em mim. A criança entende essa regra e fala: então eu vou parar de fazer, eu vou parar de chorar. Não vou entrar no mérito se isso é certo ou errado. Na minha opinião, é errado ter um jogo punitivo dessa maneira com seu filho. Eu nunca faria isso com meu filho. Porém, é um jogo. No cinema, no audiovisual e nas artes em geral, a pessoa que trabalha com essa arte, a pessoa que trabalha com esse produto, ela entende da linguagem que ela está trabalhando. No cinema e no audiovisual, existe um domínio profundo da semiótica. O que é a semiótica? Colocando de forma simples e rude, a semiótica é basicamente o estudo dos signos e como utilizar esses signos para passar uma mensagem. Por exemplo, no Big Brother Brasil, cada participante tem um emoji onde a torcida vai colocar ali no seu perfil do Twitter esse emoji para se identificar como o torcedor de tal personagem, de tal participante. Então, por que eu falo que o participante no final dos contos é um personagem? Porque quem está fazendo o Big Brother Brasil, quem está editando aquele programa, ele entende quais são os pontos que dá para pegar de cada personagem e fazer uma narrativa. E essa narrativa vai entrar no nosso subconsciente. Vai ter um personagem que a Globo vai editar de um jeito para parecer que ela sofreu, vai editar de um jeito para parecer que ela é sacana, que ela é medíocre, vai editar de um jeito que vai parecer que é uma vilã, vai editar de um jeito que parece que a tal pessoa é mocinha. Mas assim, faz esse exercício. Pensa em, por exemplo, na edição de um programa onde apareceu muito um participante. E pensa em como esse participante foi editado, em como foi feita a filmagem, qual música escolheram, quais falas escolheram, porque isso é a forma que o programa vê de montar uma narrativa. Essa forma que o programa vê de montar uma narrativa é necessariamente imoral? Não, não é imoral. Ela pode ser imoral, mas ela não é necessariamente imoral. Por quê? Porque quando você conta uma história, você precisa tocar em pontos que vão ser facilmente identificáveis por quem está assistindo. O sofrimento é identificável. A violência é identificável. A altivez é identificável. Eu me identifico quando eu vejo uma pessoa sofrendo. Eu me identifico quando eu vejo uma pessoa amando. Eu me identifico quando eu vejo uma pessoa gritando, quando eu vejo uma pessoa alegre. Então, existem esses personagens, que podem ser 15, 20, 30 personagens dentro de uma casa, que os editores vão fazer questão de pegar cada um e montar uma narrativa para eles. Voltando aos fandoms. Por que é perigoso isso de fandom? Um ser humano, ele é falho, ele não é um bastião da moralidade, e tratar esse personagem de reality show como uma sumidade, como alguém intocável, é algo que é muito nocivo, porque a partir daí você entra no pensamento de manada que eu mencionei. Quando você tem um personagem, quando você tem um participante que é forte a esse ponto, que você cria um fandom, você está automaticamente criando uma casca em torno desse personagem, onde toda crítica vai ser repelida. Se alguém criticar uma ação X desse personagem, você vai falar: mas fulano do que você torce fez tal coisa. E não é pra ser assim. Você não defende, não deveria ser assim, você não deveria defender um participante de um reality show enquanto ataca a pessoa que torce para um participante diferente de você. Por quê? Porque assim não há um pensamento crítico, um pensamento humano. Os seres humanos não são unanimidade. Então, recapitulando, o entretenimento penetra no nosso consciente, o entretenimento quer vender algo para nós, o entretenimento faz com que a gente compre narrativas e defenda essas narrativas com unhas e dentes, com o intuito final de nos fidelizar. O Big Brother, por exemplo, em questão narrativa, para mim perdeu força, nos últimos 30 dias, no último mês. Porém, eu continuo assistindo porque eu tô fidelizado. Eu tô gravando hoje, na final do Big Brother, e eu vou assistir a final.
Porém, para mim, isso é algo que acaba quando o programa acaba. Eu não vou perder meu tempo xingando uma participante que fez tal coisa, enaltecendo uma participante que fez outra coisa por causa do programa, porque ali é um produto. E eu acompanhei esses personagens dentro desse produto. E eu acredito que esse deveria ser o pensamento geral. Por quê? E aí que entra aquilo que eu falei, que não necessariamente o entretenimento é alienante. Porque quem aliena somos nós mesmos. No fim das contas, somos nós mesmos. E por que a gente se aliena? Porque a gente não entende o uso de signo e o uso narrativo, o uso imagético desses diretores e editores de programas de reality show. A partir do momento que você entende, por exemplo, vou dar um exemplo. Agora eu vou nomear João Luiz e o Rodolfo. Quem assistiu Big Brother sabe do que eu estou falando, mas para quem não assistiu eu vou dar uma explicação. Existiu em determinado momento um ato onde o Rodolfo, que é um personagem branco, falou para o João Luiz, que é um negro, que o seu cabelo parecia com o de um Homem das Cavernas, com a peruca que ele estava usando, que era de Homem das Cavernas. O João Luiz se sentiu ofendido e ele achou que era racismo. Primeiro de tudo, isso é um sentimento válido, porque só ele sofreu e só ele sabe o que ele passou. Então aquilo pode realmente ter feito um gatilho nele, que é algo que entra de novo nos fandoms nocivos, que o João Luiz foi atacado pelos fãs do Rodolfo pelo simples fato dele ter expressado esse sentimento, que é um sentimento válido. O BBB, o programa, especialmente nessa edição, ele quis vender uma ideia de que era um programa inclusivo e de um programa que estava conversando sobre assuntos que são essenciais para a convivência em sociedade e para o entendimento dessa pluralidade de raças, de regiões, etc, etc. E é um tanto quanto contraditório quando, mesmo dizendo ter essa visão, quando no ao vivo o Rodolfo tem uma atitude racista, o João Luiz chora e a Globo passa 2 minutos filmando a interação dos dois, dá um close no João chorando e você tem o apresentador depois falando fogo no parquinho, etc. Para então, no dia seguinte, esse mesmo apresentador fazer um texto falando sobre a importância do racismo, a importância de pensar sobre o racismo e tal, como se um dia antes não tivesse tido feito um espetáculo em cima disso. Então veja, o entretenimento, ele não adianta, ele tem essa missão. A missão principal dele é o espetáculo, é nos fidelizar e é nos vender algo. O subtexto, isso de ser, entre aspas, woke, estar ciente ser um programa ciente dessas realidades, é na verdade um subtexto para fidelizar também, no fim das contas. Então, qual deve ser a solução? Quando você assiste um programa como Big Brother, como RuPaul, como Circle, como qualquer outro reality show, você tem que estar consciente de que existe uma narrativa ali e que quando você acompanha os personagens, tudo bem você se sentir afetado por eles, mas não a ponto de endeusar esses personagens, porque são personagens, entende? Então é isso. Esse é o primeiro ponto, não endeusar personagens que aparecem na sua TV e que estão ali apenas para servir como um pretexto para vender um produto, que no caso é o Big Brother Brasil. Meu segundo estudo de caso vai ser a Marvel. E por que eu vou usar a Marvel? Porque eu vejo cada vez mais um movimento crescente de pessoas que endeusam as ações da Marvel, os filmes da Marvel, etc. E por que aí eu acho um problema? Acho mais problemático que o Big Brother Brasil, inclusive. Porque existe um produto sendo vendido que é ainda mais nocivo, ao meu olhar, do que uma peça de roupa da C&A ou um desconto da Americanas, que é uma narrativa imperialista. A partir do momento que você coloca, por exemplo, o Capitão América derrotando os nazistas, você está criando uma narrativa que vai entrar no nosso cognitivo, que tem como principal missão nos falar o seguinte: os Estados Unidos são responsáveis por derrotar o nazismo e por transformar o Ocidente nessa potência que é hoje. Aí é um papo que sociólogos vão talvez explicar melhor do que eu. Eu estudo filosofia e estudei cinema. Nunca estudei sociologia, a não ser de maneira autodidata, mas academicamente nunca estudei sociologia.
Então eu não vou conseguir entregar toda a problemática sociológica que existe por trás disso. Porém, o que eu posso falar é o seguinte: o uso do signo, o uso da imagem em filmes da Marvel, ele é extremamente focado em vender essa narrativa estadunidense de Ocidente perfeito, Oriente vilão. Os heróis, eles estão ali não só para nos divertir, não só pelo puro e simples fato de entretenimento. Eles estão ali para nos mostrar que o estadunidense é um herói. E aí, a Marvel também vai se aproveitar de temas essenciais da sociedade e essenciais do pensamento humano pós-moderno e contemporâneo para fazer com que a gente, ao mesmo tempo que se entretenha, acredita que existe uma mensagem boa por trás. Exemplo disso, Pantera Negra, WandaVision. Pantera Negra, por exemplo, vamos focar em Pantera Negra. Pantera Negra é um filme que ficou muito conhecido na época por causa da representatividade negra. Você tinha um elenco praticamente inteiro negro, você tem menções à África, personagens um pouco mais humanos, e isso causou uma comoção na época. Rolou vários artigos falando sobre a inclusão do negro nesse espaço de Hollywood, que sim, é válido, é muito válido. Devia ser mais até, devia ser comum. Inclusive é outro papo, mas eu vou fazer esse apêndice. Não deveria ser apenas o negro a ser racializado. O branco também deveria ser racializado. Porque quando a gente fala em um filme, a gente fala em cinema negro e cinema. Por que não existe cinema branco e cinema negro? Deveria existir o cinema branco. Existem diversos exemplos que eu posso citar de cinema branco. Mas não existe essa racialização porque a indústria cinematográfica quer que a gente entenda que o cinema branco é o cinema normal, é o cinema padrão, e o cinema negro é uma vertente separada desse cinema padrão. É interessante essa visão, esse espaço conquistado pelos negros no cinema, porém, ele vem aliado disso. A partir do momento em que você se sente apaixonado pelo universo, pelo fato dos negros estarem tomando mais espaço no cinema de grande porte e tal, você se sente mais exposto, mais frágil, mais vulnerável para aceitar essa narrativa estadunidense de que o Ocidente é perfeito e de que os heróis estadunidenses são o necessário para a manutenção da boa moral ocidental. Outro exemplo, citei WandaVision. Eu vi recentemente uns tweets falando sobre algo que eu acho até bizarro, mas eu vi uns tweets recentemente com bastante like, bastante compartilhamento, falando sobre a saúde mental dos personagens da Marvel. E falando como, por exemplo, em WandaVision, falam bastante sobre terapia. E existe um capítulo até que você consegue encaixar ali na regressão de Freud, que é o penúltimo capítulo. Porém, nesse mesmo capítulo que tem uma regressão e que tem um pensamento psiquiátrico, não psiquiátrico, mas psicológico, também existe uma cena onde se mostra o ambiente russo, colocam outro nome, mas a gente sabe que é soviético, sendo um lugar miserável, um lugar destruído, onde as pessoas passam fome. Enquanto isso, a família da Wanda, da personagem principal, para superar toda essa destruição e essa guerra que eles enfrentam, eles traficam sitcoms estadunidenses, porque isso traz todo o sentimento acolhedor e de esperança para esses cidadãos que são soviéticos. Então veja, o que a Disney está fazendo basicamente é vender essa ideia de que o Ocidente é melhor, de que o Ocidente é maravilhoso, de que não existe problema no Ocidente, e ele está fazendo isso por meio do entretenimento. Está vendendo o seu produto, está vendendo o WandaVision, inclusive. Vou falar mais um pouco. Ele tem como linguagem principal a sitcom, e essas sitcoms, ela tem uma linguagem específica de cada período que ela foi produzida, e existem sitcoms dentro do serviço da Disney, do Disney Plus, que se encaixam nessa visão que o WandaVision expressa. Ou seja, eles estão vendendo o próprio produto por meio de um produto deles, enquanto penetram no nosso inconsciente por meio do entretenimento. Então vejam que louco. Eu assisti WandaVision, assisti inteiro. Os últimos episódios eu não gosto, mas no geral eu acho uma boa série, eu acho uma série sólida. Se fosse pra quantificar, eu daria 7 de 10, assim. Gostei, passou bem meu tempo. Só que é isso, como eu entendo a linguagem, eu entendo que eu não tenho que levar a sério tudo que está escrito ali naquele filme. E os fandoms, aí eu entro de novo em fandom,
Os fandoms da Marvel, eles têm essa paixão incondicional de achar que aquilo é o universo. A gente tem que falar sobre os problemas mentais dos personagens da Marvel. A gente tem que falar sobre como o Tony Stark, sobre como não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso vai cada vez se tornando parte da personalidade da pessoa, e no final ela está reproduzindo ações que esse produto de entretenimento tem como foco. E aí eu volto para a pergunta inicial sobre entretenimento. Acredito que, isso é Caio Moura falando, você vai ter Kant, você vai ter Nietzsche, Byung, Chun Han, Wittgenstein, vai ter vários, Adorno, terão várias referências bibliográficas para você estudar sobre entretenimento. Eu vou até botar na descrição aí. Mas eu, Caio Moura, pelo que eu estudei, eu acredito o seguinte: o entretenimento, ele não é nem moral nem imoral per si. Geralmente ele tende para imoralidade, porque ele quer incumbir um pensamento que induz ao consumo de um produto que na maioria das vezes não é positivo. Porém, a deixar de consumir entretenimento não é a resposta, até porque, dizendo por mim, mas eu acredito que 99% das pessoas são assim, se a gente viver só de consumir livros de filosofia, música erudita e cinema cult, porra, a vida vai ser chata pra caramba. Então, assim, entretenimento é algo necessário, mas devemos fazer essa distinção entre entretenimento como algo que eu vou passar ali meu tempo, vou assistir e não vou levar pra minha vida, esse entretenimento alienante. Quem se aliena somos nós. Se nós entendemos que o entretenimento é um escape da realidade e usarmos isso para nos sentirmos melhor por um determinado espaço de tempo, ótimo. Não devemos nos alienar, entenderam? Quando eu falo isso, eu não tô falando para você deixar de ver Globo, você deixar de ver BBB. Veja BBB, mas não engula tudo que tiver dentro do programa Big Brother Brasil de maneira que você se aliene. É só isso. Eu leio filosofia à tarde, tenho aula de filosofia à noite, acaba a aula eu vou assistir um reality show e é a melhor coisa do mundo. Eu amo minha rotina, porque eu não levo tão a sério. É isso. Se vocês curtiram, se inscrevam que eu vou começar a fazer mais vídeo ensaios. Esse primeiro foi completamente sem roteiro, então provavelmente eu vou editar muita coisa. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado.